Bom dia, bom dia, bom dia. Paz de Deus para todos. Tô aqui, meus irmãos, chupando a minha laranjinha, porque hoje tá um cafezinho da manhã mais saudável. E é assim, tô jejuando, tô buscando ser santa, ser uma pessoa muito certa, muito certa, porque eu sou muito torta e eu tô pedindo umas coisas pra Deus aí, e eu quero receber umas coisas de Deus, e por isso eu tô assim, ó, nem me arrumei direito, só prendi o cabelo. Não menti, pra que pentear? Só de vaidade, né? Isso daí é vaidade. Tá se arrumando demais? Só que o nosso coração da gente acabou. Gente, vamos parar a palhaçada, né? Bom dia, bom dia, bom dia. A paz de Deus pra todos. Eu procurei ilustrar pra vocês, meus irmãos, a palavra de hoje, ó. A palavra de hoje, eu acredito que ficou bem ilustrado, né? Vou ler pra vocês, quem tá ligado no Espírito já entrou já no shorts e já viu. Ó, gente, quando nós for fazer as coisas pra Deus, não precisa demonstrar pros outros como é que você tá. Você dá uma ajeitada na feição, como diz a nossa irmã Cássia, né? Dá uma ajeitada na feição. Ó, põe uma roupinha que você gosta. Se arruma, se ajeita, parte pra tua luta, parte pra tua guerra, porque hoje, gente, o vídeo é um chacoalhão, chacoalha, acorda. Mateus 6, 17 e 18. Vamos ler lá que vocês vão entender essa introdução que eu fiz pra vocês, gente, ó. Mateus 6, 17 e 18, mas como bônus, eu vou ler o 17 e o 18, que foi o que eu ponhei nos shorts, e depois vou ler o 16 pra vocês entenderem porque que eu fiz esse carnaval todo, essa atuação toda, tá bom? Pra ninguém mais ser o coitadinho de Jesus nunca, e o seu inimigo não saber o que você tá fazendo pra ficar forte, pra quando você vai buscar Deus, o céu descer, pra quando que você falar aqui na terra, Deus cumprir. Às vezes cumprir no mesmo dia, às vezes passar um mês, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Mas o que Deus põe na sua boca é ser palavras de verdade, não palavras de fingimento. Então vamos lá. Mateus 6, verso 17 e 18. Depois eu vou ler o 16 como bônus, tá bom? Vamos lá. Porém tu, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não parecerdes aos homens que jejuais, mas a teu pai que está em oculto, e teu pai que te vê em oculto te responderá. Não, te recompensará. Agora vamos lá no 16. Vamos voltar um pouquinho. O 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Até aqui, amém, amém e amém, né, irmãos? Quartou, hoje eu tô muito feliz. Dá pra ver, né, que eu tô meio elétrica. Quando eu tô muito feliz, eu fico elétrica, irmãos, ó. O cabelo tá assim porque o bichinho tá sujo, tem que lavar ele hoje. Hoje é aniversário da minha menina, então eu tô muito feliz. Mas vamos aqui, vamos pro foco. Foco na palavra, né, gente? Foco na palavra. Quem é que deu uma de descabelada de coitadinha de Jesus pra vocês? Porque o Senhor tá falando aqui, ó, do jejum.
Primeiro de tudo, vou perguntar para vocês, meus irmãos, sejam sinceros. Escreve nos comentários. Quem não querer escrever no comentário, examina a si mesmo, a sua consciência. Quanto tempo faz que você não faz um jejum? Não um jejum porque você vai tirar sangue, porque você vai fazer um exame, você precisa. Gente, continuando como eu estava falando, se você não tá de jejum só porque você vai fazer um exame ou vai fazer alguma cirurgia, ou é pela estética que você quer emagrecer, tô fazendo um jejum intermitente. Fora esse tipo de jejum, tô falando de jejum espiritual. Pode fazer o jejum intermitente junto com o espiritual, mas quando que o seu foco foi o jejum? Para fortalecer a sua alma. Quando? E o seu jejum é como? Tem um foco ou você fala, só vou abrir o jejum? Igual falar, só vou abrir a Bíblia para falar para Deus falar comigo, mas não ter nenhum direcionamento. Hoje, o Senhor traz isso para nós, dentro das armaduras de Deus, irmãos. Uma das armaduras de Deus que não está lá em Efésios 6, mas que é uma arma muito, muito, muito poderosa e que poucos cristãos usam, que é uma vergonha, gente. De verdade é uma vergonha, mas hoje Deus está trazendo um despertamento. Que poucos cristãos usam, mas que é algo assim obrigatório para a nossa vida com Deus, para o nosso crescimento espiritual e para o nosso fortalecimento e permanência na presença dEle, é o jejum. Por quê? O jejum, gente, fortalece o nosso espírito. Quando a gente jejuma por um propósito, sempre tem que ter um propósito, sabe? Ou você pedir para Deus revestir você de Deus e da força do poder dele, ou você tem uma causa muito difícil, não tá conseguindo resolver, você vai, abre o jejum, independente de ser de 3 horas, de 7 horas, ou de 12 horas, ou de 10, mas você abre um jejum ali no mínimo de 3 horas, entendeu? E não abre o jejum e fica ali assistindo série. Não, você abre o jejum, irmãos, fica na comunhão. Procura ler uma palavra, procura meditar na palavra. Se você estiver no trabalho, estiver em jejum no trabalho, fica ali na comunhão com Deus para fazer valer as 3 horas. Se for 3 horas, não importa assim a quantidade. Quando a gente nunca jejum, irmãos, é assim, ó. Primeira vez que você vai, passa 10 minutos, dá uma sede assim, louca. Parece que você tá no deserto do Saara, se você não beber uma água, você vai morrer. Isso daí, ó, não liga não. É o teu corpo lutando, é a sua carne lutando, porque a carne não quer que o espírito cresça, porque à medida que o espírito cresce, o espírito se fortalece e a carne diminui. Então, nessa manhã, gente, o Senhor tá ensinando nós a usar essa arma, que isso daqui é um segredo. É um segredo que os antigos usavam. Os irmãos nossos lá do Velho Testamento, desde a Antiguidade, eles jejuavam. E isso daqui, ó, tá no Novo Testamento. Ninguém vem falar que é coisa de Velho Testamento, não. Isso daqui, ó, é Novo Testamento, mas o Senhor tá ensinando o que para nós? Sempre quando a gente vai buscar o Senhor, vai buscar alguma coisa de Deus, é no secreto. Em outra parte da palavra fala que quando a gente orar, a gente não ser igual aos hipócritas, que ora de pé ou nas esquinas para ser visto pelos outros. Não tava falando das pessoas que naquela época que fazia as coisas para se aparecer. Não tava igual hoje, quando Deus toca no coração de alguém para falar que Jesus está voltando, que Jesus está vindo. E usa as pessoas de várias formas, entendeu? Hoje é assim. Antigamente não era assim. Antigamente as pessoas gostavam de ficar se aparecendo. Não estava no fim do mundo, eles queriam mostrar uma coisa que eles não eram, e ficava lá se aparecendo, mas o Senhor falava o quê? Entra no teu quarto, fecha a porta, busca o teu pai em secreto, porque o teu pai em secreto vai te ouvir. Então, irmãos, aqui o Senhor está falando para nós. Quando vocês for jejuar, eu for jejuar, tá falando, lava o teu rosto, unge a tua cabeça, porque as pessoas ficavam naquela época toda descabelada. Eles ficavam assim, com uma cara de coitadinho de Jesus, para todo mundo ver que ele estava jejuando. E não é isso que Deus quer. Deus quer que quando a gente estivesse buscando a Deus, buscando o revestimento do céu, buscando força do céu, é só entre nós e Deus. Não é para as pessoas verem. Depois as pessoas vão ver quando você orar e o coxo ser liberto, quando você orar e a enfermidade sair, quando você orar e o milagre ser manifesto,
Quando você pregar e aquilo acontecer, daí sim eles vão ver Deus em você. Mas quando você tá buscando, é no teu quarto, é no secreto, não é para ficar se mostrando, se aparecendo para os outros. Porque tem uma coisa, irmãos, acontece com todo mundo, com todo mundo. Se nunca aconteceu com você, faz um teste. Começa a orar mais, começa a ter mais tempo com Deus, vida de joelho. Começa a buscar o Senhor, tipo assim, se você ora 5 minutos, põe ali no celular, 10 minutos, pro celular despertar em 10 minutos. Fica uma semana, você já vai se sentir diferente. Daí vai comentar com uma pessoa. Comenta com uma pessoa que você tá orando 10 minutos por dia, tu nem falando meia hora, 10 minutos. Vai vir uma frieza, mais uma frieza, e você não vai ter mais força de ficar orando aqueles 10 minutos. Sabe o que é isso, irmãos? É as forças contrárias, porque a nossa intimidade com Deus é o nosso secreto com Deus, é o nosso segredo com Deus, entendeu? O tempo de oração, eu não falo aqui pra vocês, ó, eu fico tantas horas orando, eu só falo, ó, hoje o Senhor me chamou pra orar, hoje o Senhor me chamou pra buscar Ele, eu não vim aqui e não li a palavra, porque o Senhor não revelou, pronto. É isso que eu falo, porque tem coisas, tipo assim, tem coisa que eu só converso entre eu e meu esposo, eu não converso com meus filhos, eu não converso com ninguém, então tem coisa que é só entre você e o céu. É só entre você e Deus. A forma que Deus está te tratando para administrar os problemas, para administrar as provas, para administrar as lutas e te ensinando como buscar Ele, é entre você e Deus, entendeu? É entre você e Deus. Porque se você for falar, vir aqui nas redes sociais ou em outro lugar falar, eu oro tantas horas, eu faço isso, isso e isso. Aquele que serve o mal, que tiver aqui, ó, passando nas redes, já vai saber a estratégia que você usa. Então, a gente não pode, irmãos. Como nos nossos negócios, quando a gente tá fazendo um negócio, não tem que ficar falando pros outros, tá quase dando certo. Tá no quase. Você comentou com uma pessoa ainda que foi na boa vontade. Dá tudo errado. Vai tudo para trás. Então, na nossa vida espiritual, da mesma forma, o Senhor tá ensinando a gente aqui hoje a usar essa arma, irmãos. Usar essa arma, o jejum, serve para tudo, 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 tudo. Serve para fortalecer o nosso espírito, serve para desintoxicar o nosso organismo. Você pode fazer o seu jejum ali, espiritual, e também pedir para o Senhor ajudar você a ter saúde. Eu faço um desses jejuns. Eu falo para vocês porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Às vezes você ficar várias horas sem se alimentar, tira as toxinas. Tem lá o jejum de 12 horas, de 15 horas, de 18 horas, de 24 horas que o corpo começa a fazer autofagia, que começa a matar todas as células doentes do corpo. Então, o jejum serve para a limpeza do corpo, serve para fortalecimento da nossa alma e serve para quando nós temos causas muito difíceis que a gente não consegue com a nossa mão. A gente entra no jejum, a gente desce no jejum, a gente desce na consagração, não precisa ficar o dia inteiro, irmãos, não precisa. Começa ali com 1 hora, depois vai para 3, depois para 7, que vocês vão ver que as horas, tudo também tem um significado. Vocês vão ali nas horas e você vai ver a sua vida mudar. Termo, ter uma vida transformada, quer ser uma mulher de oração. Como que você vai ser uma mulher de oração? Você vai tomar o suquinho da laranja abençoado que veio lá de Jerusalém, lá das montanhas verdejantes de Israel, e daí você vai ficar a mulher de oração. Vai pegar o azeite, o óleo da unção, vai passar na sua cabeça e daí, ó, cala a manaia pra tudo quanto é lado. Não. Tudo é disciplina, irmãos. A gente começa a ser uma mulher de oração, um homem de oração, quando a gente começa a dar o nosso tempo pro Senhor. A gente começa a dedicar o nosso tempo no joelho, orando. A gente começa a buscar o nosso tempo em leitura da palavra, em pedir para o Espírito Santo. Não lê de qualquer jeito, irmão. Nunca faz de qualquer jeito. Entra ali na comunhão. Falou, Espírito Santo de Deus. Me ajuda a entender a história que aconteceu no passado. Me ajuda a entender o que o Senhor está falando para mim no dia de hoje. Porque a tua palavra é viva. A tua palavra é o pão que alimenta a nossa alma. E daí, irmãos, Deus vai abrindo a mente, vai dando discernimento. Daí você vai buscando. Quando você for ver, você já está uma mulher cheia de Deus. Você já está um homem cheio de Deus. A tua casa é um altar. Você está dentro da tua casa e você sente a glória de Deus. Você está aqui fazendo as coisas de casa. De repente o Espírito Santo vem dar um abraço na tua alma.
Você sente a alegria do céu, você sente a presença de Deus, porque você está em constante busca. Você está buscando muito. E você, irmão, irmã, que Deus separa, como eu, para visitar, para fazer alguma coisa na obra do Senhor, para fazer alguma coisa para os céus. Aí que você tem que buscar mesmo. Porque, irmãos, igual eu falei esses dias, quando a gente sai da nossa casa para qualquer outra casa, seja de irmãos, seja de testemunhados, seja de amigos que não servem a Deus, irmãos, e você vai lá porque a pessoa pediu para você fazer uma oração, para cantar um hino, você tá indo para uma batalha, você não tá indo visitar o seu amigo, você não tá indo visitar só sua amiga, você tá indo para uma guerra. E naquela guerra você não sabe o que tem lá dentro, o que tá oprimindo aquela família. E primeiro de tudo, já falei, vou voltar a falar, vocês antes de sair para uma visita, antes de sair para uma missão, ora, pede para Deus blindar a tua casa, pede para Deus blindar a tua família para cobrir com o sangue do Senhor Jesus, para que nenhuma retaliação venha sobre os seus. Venha sobre você e venha sobre os seus. Pede para Deus aniquilar, para Deus anular, para Deus quebrar toda a força do mal. Para Deus cobrir toda a tua casa com o sangue do Senhor Jesus, toda a tua família, você e os seus. Porque, irmãos, Deus vai te usar como um libertador. Você vai ser um instrumento para levar a palavra, para levar a libertação. Vai fazer uma oração e aquilo no mundo espiritual vai ter um efeito bombástico. Aquilo que estava trazendo destruição para a família, perturbação, que estava tirando a paz das pessoas, que estava tirando a saúde, vai sair. E quando aquilo sair daquela casa, vai vir aqui, ó, em cima da tua. É em cima de você, é em cima do teu esposo, é em cima dos teus filhos. Das pessoas que você mais ama. Mas se você tiver orado antes, aleluia, Jesus. Se você tiver orado antes, tiver uma vida de jejum, uma vida de joelho, uma vida de oração, aquilo vai bater, mas vai voltar, porque não vai ter força. Não vai ter força, porque o sangue de Jesus vai estar cobrindo a tua família. Então, irmãos, seja homem de Deus, seja mulher de Deus valente. A gente não tá mais num tempo assim, ó, de cegueira espiritual, de achar que a gente só vai com o coração, aleluia, que você só vai com o coração bom, você só vai com o coração ali aberto e Deus vai fazer a obra e não vai ter consequência nenhuma. Tem, irmãos, tem. A gente tá nessa terra aqui, ó, cada um com um propósito. Quem deu o dom de evangelizar, quem deu o dom de visitar, Deus deu o dom de suprir, tem que estar armado pelo céu, porque é libertação lá e é guerra aqui. E outra coisa, irmãos, que Deus tá dando para me falar, eu vou falar para vocês. Começa a jejuar pela tua família. Tira um dia na semana e jejua pela tua família, pelos teus. Porque, irmãos, a gente tem que pedir primeiro de tudo a libertação pelos nossos. Pelos nossos. Antes da gente ver a situação de um irmão e falar, meu Deus, coitado daquele irmão, coitado daquela irmã, tá passando aquela luta. Olha o teu filho, olha a tua filha, olha o teu neto. Olha, irmãos, pelos seus. Olha o teu esposo, olha a tua esposa. Tiver com uma enfermidade, tiver com uma depressão, tiver com uma doença difícil. Não usa o dom que Deus te deu só para abençoar a vida dos outros. Seja a boca de Deus na tua casa. Seja a boca de Deus para abençoar, para profetizar para tua casa. E passe tempo de qualidade com a tua família. Vai passear. Vai almoçar com eles. Se não pode ir no restaurante, compra uma marmita. Leva eles num parque, leva eles, tenha tempo com a tua família, dedica para tua família, irmãos. Não, às vezes os irmãos acham assim, é só congregar. Não, irmãos. Vai um dia pescar com seu esposo, vai um dia, irmão, num lugar que a sua esposa gosta de passear, passa tempo com teus filhos, porque se a gente não ama os nossos, irmãos, o mundo ama. Não adianta a gente só ganhar almas pro mundo e perder os que está dentro de casa. Porque cada um passa um processo na vida, mas se a gente dá amor, se a gente ajuda, ainda que o mundo quer arrastar, o Senhor traz de volta, ainda que o mundo quer puxar, o Senhor traz de volta, porque o Senhor tem prazer na nossa família. Deus não quer, irmão, só que você sirva a Deus na terra, que você seja uma grande mulher de Deus usada pelo céu, que você seja um grande homem de Deus, e depois que você partir dessa terra, nenhum dos seus filhos sirva mais, porque você só passou o seu tempo orando, jejuando, pagando preço pelos filhos dos outros, pela vida dos outros e os seus.
tá lá, só abre a boca para amaldiçoar o teu filho, só abre a boca para amaldiçoar a tua filha, abre a boca para abençoar, independente se ele tá dentro da igreja ou não, ou se um dia teve e hoje tá afastado, porque, irmãos, a salvação vem do Senhor, enquanto tem vida tem esperança. Enquanto a vida é esperança, então não esqueça dos seus, ore pelos de fora, mas ore primeiro pelos seus. Peça salvação, peça a bênção, peça a libertação pela tua casa. Porque uma casa liberta é o maior testemunho que você pode dar, não é o de terceiro, é o de dentro da tua família. É você falar, Deus arrancou meu filho de tal lugar, Deus arrancou minha filha de tal lugar difícil, Deus arrancou meu neto, Deus arrancou meu bisneto, Deus entrou na minha casa, Deus entrou na minha família. Esse é o seu testemunho, irmãos. De você ter uma família que depois o Senhor vai usar eles e as bênçãos vai ser geracional. Deus não vai usar só de você quando você partir dessa terra, aleluia, o nome santo do Senhor. O dom que estiver em você vai ser repartido para os teus filhos, vai ser repartido para os seus netos. Porque igual nós tem herança nessa terra, que as pessoas pegam e depois que morrem, vai lá e divide a herança com os filhos espiritualmente também. Espiritualmente o dom que Deus dá para nós, o Senhor divide para os nossos filhos a herança também. Então planta coisas boas, busca coisas boas para a tua família, ama a tua família, passa tempo com a tua família, irmão, de qualidade, porque isso vai ficar gravado no coração deles e quando eles começarem a construir a família deles, tudo que você ensinou para eles, eles vão reproduzir na família deles também. Essa é a palavra que o Senhor tem dado nessa manhã, que Deus abençoe a vida de cada um de nós.